Fala galera do Movingcast, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos conversar com Marcelo Leite. Ele é uma personalidade do mundo da agilidade e transformação digital. Atualmente, ele trabalha no PicPay como Chief of Staff e Agile Transformation Leader. Fala Marcelo, tudo bem contigo? Seja bem-vindo aí. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco da minha experiência, da minha carreira e principalmente porque agora, nesse ano, em 2025, eu faço 30 anos de carreira em tecnologia. Que sensacional. A gente, eu pessoalmente, até por relações de mercado, coisas, né, a gente atua no mesmo mundo, né? E é muito legal, eu sempre acabei vendo, acompanhando, o pessoal, né, sempre comentava muita coisa da sua atuação. E aí uma das curiosidades que a gente fica, né, fala, a gente entende como que tá hoje, mas de onde que veio? Como que chegou, né? Como que chegou nesse momento? E aí você está dizendo que vão completar 30 anos de carreira. É isso aí. Eu comecei assim a minha carreira meio que por acaso, porque eu era um estudante da escola, eu não tinha pretensão de ser isso, ou ser aquilo, ser um advogado, ser um médico, tinha aquelas recomendações da família, mas eu não queria segui-las. E eu era aquele estudante normal, tirava nota para passar e tudo bem. Em 89, eu comecei a ter aula de processamento de dados na escola. Eu nunca tinha visto um computador, eu nunca tinha estado na frente de um computador. E nessas aulas também eu não ficava na frente do computador. A gente programava, a gente aprendeu a programar em Basic no caderno. E eu comecei a pensar assim, poxa, é muito incrível isso daqui. Isso aqui que eu estou fazendo vai para uma máquina e a máquina vai seguir os meus comandos. Eu acho isso incrível. E eu comecei a me interessar cada vez mais por isso. E um dia eu cheguei na professora, assim, uma pessoa muito, muito, muito inspiradora, que tinha uma energia maravilhosa para ensinar. E aí eu tomei coragem e falei para ela, o que eu faço? Eu queria fazer isso, eu queria aprender mais. O que eu faço? Aí ela me disse assim, por que você não presta vestibular na FATEC de Santos? Eu morava na praia na época. E aquilo ficou assim na minha mente, sabe? Formou um pensamento. Uhum. Uma dica da professora para Exato. Então, assim, nesses 30 anos, várias pessoas causaram um impacto super positivo na minha carreira, me ajudaram e tudo mais. Mas essa professora foi a primeira pessoa que causou assim, um impacto considerável. Assim. Porque pegou um rumo importante. É interessante como, né, quando fazendo analogia, né, quando eu olho minha vida, eu tive um cunhado que ele foi muito... acabou sendo muito determinístico aí nessa questão, né? Como é importante a gente, às vezes, quando tem essa dúvida, conseguir ter esse suporte, né? Isso levou... E você acabou seguindo essa orientação e foi fazer continuar o estudo de tecnologia na FATEC. Com certeza, com certeza. Obviamente que o mundo nunca é perfeito, né? Você trabalha com clientes, trabalha com tecnologia, sabe que, né? Eita, atrás de vixe. Essa é boa. Tive meus eita atrás de vixe também, mas em 1994 eu comecei a faculdade lá na FATEC de Santos. Ou seja, você conseguiu materializar essa visão. E deixa eu acho que eu estou numa geração que vem depois, né? Eu comecei em 96, né? Na escola técnica e tal, e depois estudei a sequência. Como que era... A internet não existia. O acesso, né, você me comentou, né? Existia um computador, mas você aprendia lá no caderno e tal. Como que era essa questão do relacionamento com a tecnologia? Como que você começou, ao longo desses 5, 6 anos até... Como começou a crescer essa percepção e como que era a exposição, né? Porque acho que é bem diferente do que é hoje, né? Sim, totalmente diferente. A primeira vez que eu vi um computador foi na aula dessa professora, da Maria Angélica, e era assim, um computador só que ela que pilotava e tinha uma tela de tubo lá em cima, no canto da sala, para a gente ver o que ela estava fazendo. Então esse foi meu primeiro contato ali com o computador. Anos depois, eu morei no Rio de Janeiro, eita, atrás de vixe, e lá eu consegui convencer os meus pais que eu queria fazer um curso de computação.
porque é uma coisa que está ficando na moda, vai me ajudar. A microinformática começou a surgir, é Uhum, isso? Isso. Ok. E aí eu fiz um pacote de MS-DOS, WordStar, Lotus e DBase. Era pré-Windows ainda. Era pré-Windows. É, eram softwares, né, de mercado fechados, eu não estava programando, mas começou a me instigar mais a curiosidade ainda. E na faculdade, obviamente, que eu tinha um contato um pouco mais diário com a máquina, né, com o computador em si, mas muito diferente de hoje, né, que você pergunta para o ChatGPT, que você olha no Google, que você faz pesquisas. A gente saía da aula e ia para a biblioteca. Era a biblioteca, né? Assim, uma das minhas melhores amigas da faculdade era a bibliotecária. Que eu saía da aula, ia para lá, ficava conversando com ela e ela fazia indicação de livros para mim. Acho que todas as carreiras talvez fosse isso, mas eu peguei nesse sentido aí, né? A fonte, né, de estudo de livro, né? Eu lembro que eu pegava os livros assim, aí eu... Mesmo quando tinha um disquete com conteúdo ou com CD, CD com exercício, eu ignorava, eu ia digitando. A gente passava o livro inteiro, né? Como mudou, né, em relação a isso. Sim. Esse cenário que você começa a desenhar e já começa a direcionar a vida de um jovem, né? Quando que você... Às vezes a gente se forma, faz um estudo. Quando de fato... Foi nesse momento, foi antes, que de fato você olhou e falou, deu aquele estado, você falou, puta, me achei, agora entendi para onde vai. Quando que saiu de uma descoberta, uma hipótese para falar assim, é isso? Eu acho que foi uma construção. Eu sabia que eu queria isso para mim, desde 89, mas à medida que eu fui tendo mais contato com o computador, com a tecnologia, isso foi crescendo. E na faculdade eu tive professores assim muito, muito bons, que tinham a mesma paixão que a minha primeira professora de informática tinha também. Então, assim, são pessoas que eu admirava muito. E eu acho que até hoje eu levo isso, eu costumo falar com todos os meus chefes sobre esse ponto. Eu não sei trabalhar com quem eu não admiro. Porque eu preciso aprender com essa pessoa com quem eu trabalho. Uhum. É um pouco dessa minha construção que eu comecei lá atrás. Eu admirava muito a minha professora, aprendia muito com ela. A minha forma de aprender é te admirando, por exemplo. Se eu te admirar, eu vou prestar atenção em como você entra numa reunião, como você se comporta, como que você gesticula. Eu vou aprender muito com você. Essa estratégia que você está... É uma estratégia, né, que você adotou, né? Existem várias. Me parece uma estratégia que atualmente muita gente recomenda, né? Tem até uns termos que o pessoal fala, modelar, né? Essas coisas mais complicadas, mas esse ato inspiracional, você vê que trouxe uma vantagem competitiva de você poder, poxa, me inspirei numa pessoa, depois você vai ajustando. Você acha que isso é válido ainda hoje em dia? Sim, sim, com certeza. E assim, essa coisa inspiracional me vem de uma outra característica minha que eu digo que é muito irritante. Por quê? Eu sou extremamente visual. A minha forma de aprender lá na escola, antes da tecnologia e tudo, era muito visual. E por que isso era irritante? Eu me lembro claramente, como se fosse ontem, uma prova de geografia que eu fiz e eu entreguei uma questão em branco. A professora me olhou e falou assim, mas essa é uma das perguntas mais simples da prova, você não vai responder? Eu disse para ela, página 287, canto superior direito. Eu sabia aonde estava a resposta, mas eu não sabia o que estava escrito ali. Então, assim, observar é a minha forma de aprender. Ali naquele tempo, eu olhava para um livro e eu sabia onde estavam as coisas. Depois, eu comecei a olhar comportamentos, como a pessoa, né, lida com o dia a dia e tudo mais. Só que aí tem um outro ponto que é bastante importante, né? Você precisa se inspirar e não copiar. Sim, que aí é um ponto-chave. Sim. O que você, mais para aprofundar, né? Fora obviedade das palavras, qual que é o risco de, por exemplo, copiar e não se inspirar apenas na sua... Você fica parecendo
cosplay de alguma coisa mal feita. Porque você tem, hoje em dia, principalmente, né, que você tem muita inspiração vinda de todos os lados, várias fontes vinda de todos os lados. Se você começar a copiar todo mundo, você vai parecer uma coisa engessada, uma coisa artificial, e isso é muito ruim. Essas como que você o seu momento de vida já tem alguns anos aí, né? Que seu momento de vida é outro, né? Você é uma pessoa que lidera transformações, você já está num foco, você tem, acho que, várias responsabilidades, liderança de projetos, de pessoas. Você tenta inverter? Essa questão da inspiração ainda é válida para você? Do outro lado do espelho, vamos dizer assim? Como que você trabalha isso no dia a dia para motivar as pessoas que estão contigo? Esse é um ponto bastante interessante, porque aí quando você começa a pegar alguns cargos de liderança, a coisa muda um pouquinho, que você ainda precisa se inspirar, eu principalmente, porque isso é uma coisa boa para mim, e você precisa inspirar os outros. Você se liderar é muito fácil. Você dizer para você mesmo que você precisa fazer alguma coisa é muito fácil. Mas como que você diz isso para os teus liderados? É mandando? Eu já passei por isso, já fui o líder mandão que faz aí o que eu estou falando porque você tem que fazer. Deu certo? Não. Até um determinado momento dá, né? Porque as pessoas, elas têm boletos, os boletos vencem e principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas eram um pouco mais assim. Mas hoje não, essa geração que está aí, eles precisam ser inspirados também. Então, eu acredito muito no líder que inspira as pessoas, que principalmente trata, e eu faço muito disso, trata cada um de um jeito diferente, porque você tem as suas necessidades, outras pessoas têm as suas necessidades, e as suas necessidades não são iguais a de ninguém. Então, eu, enquanto líder, eu tenho que entender isso, tenho que entender o que te motiva, o que te faz feliz, por que você está ali, por que você levanta cedo todo dia para fazer aquela atividade. E eu preciso estimular os teus pontos fortes. Eu preciso potencializar os teus pontos fortes dentro de um time diverso. Eu acredito muito nisso, na complementaridade de um time. Porque normalmente dentro de um time você está exposto a várias situações, né? Que até traz o termo do líder situacional, né? Que eventualmente você falou, né? Mais mandão. Eventualmente você pode até ser mandão, mas tem que ser situacional, não pode ser, acho que, em regime, né? E aí, quando você passou hoje, né? Acho que já tem algumas décadas de experiência em liderança, mas aqui é uma pergunta que eu quase sempre faço no podcast, que é assim... E daqui a pouco a gente volta para você contar um pouco mais ainda a gente meio que deu um salto, mas a gente já volta um pouquinho na história aí. Mas assim, quando você começou a virar um líder, e aí, seja um líder por as pessoas te acompanharem e te enxergar como líder, ou quando você assumiu um cargo de coordenação ou algo, né, referenciado a ter um time, foi um choque para você? O que você precisou? Você saiu de ser um baita técnico especialista, mando bem pra caramba, agora como que eu faço a minha autoajuda e ajudo as pessoas? Como foi essa transição? Por quê? Porque normalmente você não estuda isso normalmente na faculdade, né? Como que foi essa passagem para você? Eu acho que, como a maioria das pessoas de tecnologia, eu me vi líder porque eu era um bom técnico. Eu sempre fui muito curioso inclusive, enquanto programador, eu me aproximei da pessoa que fazia os testes de qualidade para poder entender por que ela quebra tanto o negócio que eu fiz aqui com tanto... Que mágica demais, né? Que é isso? Pô, trabalho pra caramba, mando lá, já volto. Então, esse aprender com ela para mim foi muito importante, me tornou um técnico bom, e eu sendo um técnico bom, qual era o próximo passo? Virar líder. E eu costumo dizer que se você é motivado por dinheiro ou status para ser líder, você vai sofrer. Tá errado. Por quê? O líder ele tem que desenvolver pessoas. E naquele momento, lá em 2001, eu fui para aquela posição de liderança
técnica de pessoas, enfim, totalmente voltado para ego e para dinheiro. Foi aí que o monstrinho se... Mas você acha isso um problema ou você acha que é uma situação que acontece, normalmente você está crescendo e depois... você acha que isso foi um problema ou é... Não, acho que foi uma etapa que fazia sentido e depois eu pude me ajustar. Eu acho que foi um problema porque isso acabou me distanciando mais das pessoas. Ah, ok. Então, assim, é aquilo que a gente falou há pouco tempo, né? De motivar outras pessoas. Eu não tinha isso. Era faz e faz. Missão dada, missão cumprida. Não cumpriu, me dá aqui que eu faço. Porque eu sou bom técnico. Então, existia um ar de soberba em mim. Estou fazendo sincericídio, hein? Cara, acho é bem tranquilo. Enfim, você está comentando, não quero te interromper nada, mas hoje em dia acho que existe uma questão que todo mundo tenta se colocar numa perfeição e tudo mais. Cara, quando eu comecei a coordenar um time, eu não tinha nem a maturidade para fazer tal coisa. Em 4, 5 anos liderando o time, quando eu li, meu time tinha mudado inteiro. E não porque... Cara, eu li um livro, fui fazendo MBA, as coisas foram acontecendo. Uhum. E a gente passa por situações, não é fácil. Cada um tem uma personalidade própria. Tá? Sim, sim. E hoje a gente tem essa questão, tem que fazer. Legal, cara. Ok, vamos te colocar lá na situação. Faz aí agora. Acho que 80%, 90% das pessoas vão ter dificuldade. Né? Sim. Por isso da pergunta. Para servir de exemplo, falar, poxa, olha onde você chegou e fala, puta, passei uma situação lá que sincericídio, né? Se eu olhasse ontem, eu ia ficar meio envergonhado. Acho que não, cara. Acho que é legal. A gente passa por isso, né? Sim, sim, com certeza. Eu era o tipo de líder, assim, que temos uma entrega para fazer hoje no fim do dia. Beleza. Você era um high performer quando você era técnico? Do tipo, puta, cara... É que você achava que aquilo era o normal, né? Exato. Isso acontece com quem é high performer. A minha... Tipo assim, como assim você não consegue entregar? Você já tinha feito 10 vezes. Uhum. Né? E teve algumas vezes assim que foi muito emblemático. Assim. Por muito tempo eu morei na praia e trabalhei aqui em São Paulo. Teve uma dessas situações que uma pessoa que trabalhava comigo, no meu time, ela estava com muita dificuldade para fazer uma tela. Lá a gente estava trabalhando num projeto em Visual Basic. Cara, aquilo me incomodou tanto que eu cheguei para ela assim, não precisa se preocupar. Pode ir para casa. Era sexta-feira isso. Pode ir para casa, segunda-feira a gente resolve. Segunda-feira coisa nenhuma. Eu acordei cedo no sábado, subi a serra, fui lá, peguei o código dela, de cima a baixo eu apaguei e fiz naquele dia. Então, assim, isso não é ser líder. Sim. Porque eu perdi uma oportunidade de desenvolver uma pessoa e desenvolver, inclusive, a minha própria liderança. Tinha um retorno para você ali também. Sim. Sim. E, resumo, né? A transição geralmente não é... não é o caminho mais simples, né? E acho que muitos que estão em casa vão passar por essa transição, né? Que é o de destaque naquela atividade, não importa o ramo. E em um certo momento, alguém vai olhar para você e vai falar assim, pô, tu tá indo tão bem, então me ajuda as outras pessoas a ir bem. Acho que é uma descoberta aí.